O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurado, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja nos brinda então com a solenidade da Assunção da Virgem Maria. Esse dogma que foi um dos últimos que a Igreja promulgou, mas que é sustentado no primeiro, que Maria, Mãe de Deus, precisou entender primeiro Jesus Cristo como Deus, para também honrar a sua mãe. Quando nós devotamos Maria, quando nós tributamos a ela honrarias, nós, na verdade, queremos louvar a Deus por ter sido tão bom conosco e nos favorecer como uma mãe. Por isso, a liturgia da Igreja, ela nos aponta para algumas características de Maria que nós vamos perceber que já foram anunciadas nas leituras que ouvimos. O livro de Apocalipse, o evangelista João, no capítulo 12, que foi a primeira leitura que ouvimos, ele nos trouxe a figura da Arca da Aliança. Queridos, nessa liturgia nós temos uma infinidade daquilo que poderíamos falar sobre a Virgem Maria. Mas como eu ainda tenho mais 3 missas na paróquia para poder celebrar, então eu vou falar um pouquinho aqui, e quem quiser descobrir mais um pouco, que vá nas outras, né? Aí a gente vai vivendo essa catequese. Mas por que a Igreja chama Maria de a nova Arca da Aliança? Não é apenas pelo fato de João, o evangelista, ter nos trazido essa figura na primeira leitura, como ouvimos. Mas, se nós formos lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 4, nós vamos encontrar o que continha a Arca da Aliança.
O autor sagrado desse livro vai nos dizer assim, que a Arca da Aliança era coberta de ouro, e dentro dela também tinha uma urna de ouro, dentro da urna tinha o maná, tinha o cajado de Arão que floresceu, e também as tábuas da lei. Se você for lá, nesse capítulo 9, no versículo 4 da carta aos Hebreus, vocês vão ver que está escrito dessa forma. Quando nós olhamos para a Virgem Maria e fazemos essa comparação, essa analogia entre a Arca da Aliança e a própria Virgem Maria, nós vamos encontrar muitas singularidades que pertencem a essas duas, um objeto sagrado e uma mulher sagrada. A Arca da Aliança era feita de um material inviolável, era um material que não se podia ser corroído pelas intempéries, uma madeira maciça, era uma madeira de acácia. A Virgem Maria também, ela é imaculada, ela não foi violada, ela não foi apresentada ao pecado, o pecado não conheceu a Virgem Maria. Aqui nós já temos a primeira característica, as duas são invioláveis. Se nós olharmos para a Virgem Maria, o seu útero de ouro, se podemos fazer essa menção, projetou, desenvolveu Jesus Cristo. E Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele nos diz que ele é o pão vivo descido do céu. Não como maná, que vossos pais comeram e morreram, mas aquele que comer da minha carne viverá eternamente. Ele se auto-intitula o pão verdadeiro que desce do céu, fazendo uma contraposição ao maná, que aqueles primeiros pais comeram e morreram, mas ele é o pão da eternidade. Portanto, no ventre da Virgem Maria estava o pão da vida, Jesus Cristo, muito maior e melhor que o maná. Jesus também, ele é a autoridade representada pelo cajado de Arão. Há uma prova que Deus fez para que aquele que o cajado florescesse, conduziria o seu povo junto de Moisés. E o cajado de Arão floresceu e foi guardado dentro da Arca da Aliança. Jesus, ele tem autoridade, e isso Pedro nos diz. Pedro, consideramos o primeiro papa da nossa igreja. Ele vai dizer, depois de terem dialogado com Jesus, perguntando as especulações, Jesus interpelando-os, dizendo, o que os homens dizem que eu sou? E aí muitas especulações acontecem. Elias, João Batista, um dos profetas que voltaram à vida, e o Senhor pergunta para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dando-lhe autoridade, concedendo-lhe o senhorio, e assim nós entendemos que aquela autoridade, representada pelo cajado de Arão, Jesus Cristo é de uma forma ainda mais excelente. Aí nós vamos percebendo mais umas características, algumas similaridades entre a arca e a Virgem Maria, porque as tábuas da lei que também estavam lá dentro da arca, em Jesus Cristo elas são sintetizadas, porque ele vem dizer que ele não veio para abolir a lei, mas para dar pleno conhecimento e aperfeiçoar a sua prática. E aqueles 10 mandamentos, de uma forma, para resumir, ele diz, e nós ouvimos isso de forma repetida, para nos convencer e nos converter na Semana Santa, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Mas o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como ele nos amou. Aqueles objetos que continham a Arca da Aliança eram uma forma de representar Jesus que viria. O Antigo Testamento ele é incompleto. Tanto que Santo Agostinho vai nos dizer que o Novo Testamento está oculto no Antigo. É como se estivesse brincando de pique-esconde. Estava lá escondido. E no Novo Testamento o Antigo é revelado. Santo Agostinho nos traz essa máxima. Mas, como nós gostamos de provar na palavra, nós vamos então para a palavra para podermos entender. Ouvimos o que Lucas, o evangelista, nos disse. Ele nos falou no início, dizendo que Maria levantou-se apressadamente e foi para a casa de Isabel. Se nós olharmos a palavra de Deus em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 2, a palavra vai nos dizer que Davi se levantou e foi a caminho
da casa de Obed-edom, onde estava a Arca da Aliança. Mais para frente nós vamos ver que quando Maria saudou Isabel, a criança estremeceu em seu ventre. Aqui no 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, a palavra nos diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. A Arca da Aliança produz alegria. A Arca da Aliança gera motivação àquelas pessoas que dela se aproximam. Aquela Arca da Aliança de Israel, quando estava no acampamento, quando estava no campo de batalha, era uma motivação para que aquele povo lutasse e sentisse e observassem a vitória. Por isso, Davi dançou de alegria, e igual maneira fez João Batista no ventre de Isabel, quando, diante da nova Arca da Aliança, a Arca da verdadeira e eterna aliança. E não para aí as similaridades, não, porque nós vamos ver que quando Maria chega, Isabel vai perguntar para ela assim: como pode vir a minha mãe do meu Senhor? Quando Davi chega na casa de Obed-edom, no capítulo 2, aliás, em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo, a letra está muito pequena, mas o padre vai conseguir ver, 9. Naquele dia, Davi sentiu temor no Senhor e disse: como chegará a mim a arca do meu Senhor? Vejam, queridos, que o Senhor, ele é detalhista a nos apresentar a sua palavra. Em 2 capítulos de 2 livros diferentes, nós percebemos a similaridade com que a palavra de Deus ela vai se apresentando. Para poder não ficar dúvida em nosso coração de que não há um erro teológico, pastoral ou de fé em dizer que Maria é a arca da nova aliança. Que em Maria o Senhor cumpriu aquilo que os judeus, os hebreus esperavam por muito tempo. E tendo ela um corpo que não conheceu o pecado, e aqui nós temos a Imaculada Conceição, que é a padroeira da nossa comunidade, que também é um outro dogma da Virgem Maria. Paulo nos diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Já que Maria não teve pecado, então ela também não teve esse salário da morte. E aquele corpo que era corruptível, não corrompido, não um corpo corrupto, mas que era passível da corrupção, em Maria não aconteceu. Ela foi transformada na sua morte. Os primeiros cristãos dizem que Maria dormiu. Se nós olharmos o proto-evangelho de Tiago, a igreja tem alguns livros que nós chamamos de livros apócrifos. São livros ocultos, não escondidos e nem proibidos, mas são alguns livros que não entraram no cânon da igreja, mas que nos dão um pouco de entendimento de como aqueles primeiros cristãos viviam a sua fé. E o proto-evangelho de Tiago, que segundo a tradição, foi o próprio Tiago, o primo de Jesus, que também no evangelho é chamado irmão do Senhor, porque é filho de Maria de Cleófas, que era irmã da Virgem Maria, estava aos pés da cruz com Maria e João. Ali, o Senhor, então, o irmão do Senhor, ou o primo do Senhor, ele vai dizer como foi aquele momento da dormição da Virgem Maria. Ele diz que os apóstolos vieram de todos os lugares onde eles estavam, quando souberam que a Virgem Maria estava para se despedir. E quando todos se chegaram, reuniram em sua casa em Éfeso, ela conversou, ela despediu de um por um, e ali fez a sua dormição, e aquele corpo não conheceu a corrupção, ele foi transformado num corpo glorioso. Os anjos buscaram o corpo da Virgem Maria para encontrar com seu filho. Por isso, o Salmo nos disse hoje: à vossa direita se encontra a rainha. Mas a rainha eu vou falar dela amanhã. Hoje é a Arca da Aliança. É amanhã sim, Edneia. Amanhã, se você me acompanhar nas missas, nós vamos falar da condição de rainha da Virgem Maria. Hoje, nós vamos ficar com a Arca da Aliança. Eu não posso esgotar tudo hoje, porque amanhã eu tenho outros filhos para cuidar. E aí vocês vão lá também nas outras casas, porque nós temos 5 casas em Maria Estrela, né? Graças a Deus. E aí nas outras casas nós vamos partilhar as outras características.
mas que fique no meio e no seu coração essa condição de Maria como a arca da nova aliança. Em Jesus Cristo, o Senhor, ele eterniza a sua comunhão com a humanidade. Portanto, quando nós honramos a Virgem Maria, nós estamos vivendo de forma bíblica aquilo que Deus nos deu. E se eu posso dizer um pouquinho mais, ela vai dizer: todas as gerações me proclamarão bem-aventurado, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. E amanhã também eu vou falar mais um pouquinho, mas eu dou um spoiler aqui, tá, Edna? Você não ficar tão assustado e revoltado. Nós entendemos que nós somos essa geração que proclama a bem-aventurança da Virgem Maria. Então, quando nós rezamos a Ave Maria, nós não estamos idolatrando a Virgem Maria, como muitas vezes as pessoas de fora nos acusam, que não conhecem a fé católica, que ignoram a fé católica ou por falta de conhecimento ou por mau caratismo mesmo. Nós não estamos fazendo nada ao contrário. Primeiro porque a oração que rezamos da Ave Maria, os 2 primeiros versos, eles são retirados da Bíblia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Quem disse isso? O anjo Gabriel, quando se apresentou diante da Virgem Maria. Depois nós rezamos: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Quem disse isso? Prima Isabel. Nós acabamos de ouvir agora também no Evangelho. Então nós estamos vivendo de forma bíblica a nossa oração. A segunda parte dessa oração, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, já entra no dogma de fé. Já que a igreja acredita que ela é cheia de graça, o Senhor é com ela, e que ela é bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do ventre, esse ventre ou esse fruto bendito é Deus. Se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus, e por isso rezamos Santa Maria, Mãe de Deus. Então, nós estamos apenas cumprindo a profecia pela boca de Maria. Somos a geração que proclama a Virgem Maria bem-aventurada. Não tenhamos medo de ter Maria como mãe. E a assunção de Maria é para mim e para você a esperança de que também nós ressuscitaremos e teremos o nosso corpo glorificado no nosso Deus. Porque Deus antecipou na vida da Virgem Maria o projeto de salvação que fará na vida de cada um de nós. Quando nós olhamos, contemplamos a Virgem Maria, nós contemplamos a eternidade que nos aguarda. Nós contemplamos aquilo que o Senhor também nos fará. E para terminar, eu quero dizer para vocês algo que também precisa ficar claro. Na nossa igreja, dentro da doutrina da Igreja Católica, nós temos 2 corpos gloriosos na eternidade, que é o Senhor Jesus e a Virgem Maria. Só. Jesus, ele não abandonou a carne quando ele ressuscitou e voltou àquela condição de espírito, quando no princípio ele era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele agora assumiu a nossa humanidade. Ele não pegou a carne e falou assim: chega, eu já morri, agora largue essa carne podre. Não. Ele glorificou a nossa carne. Por isso a igreja é convidada a subir, porque há um de nós ressuscitado. Jesus, ele participou da nossa vida e agora nos atrai para que possamos participar da vida dele. Então Jesus, ele está glorificado, o corpo glorioso do Senhor está no céu, com o Pai e o Espírito Santo. Então um de nós está lá. E a Virgem Maria, que o Senhor então a fez já experimentar antecipadamente a sua glorificação. Ah, padre, então, e os outros santos? São Judas Tadeu, Santa Cecília, Santa Baquita, estão ressuscitados em Jesus Cristo. Isso nós entendemos na doutrina da nossa igreja, mas ainda não com corpo glorioso. Estão ressuscitados, contemplam a glória, mas não estão ainda com o corpo glorioso. E que dia que vai acontecer? Quando nós fizermos todos juntos o que rezaremos no credo daqui a pouco. Na ressurreição da carne. Nesse dia final, todos serão ressuscitados e glorificados, com o corpo restituído, mas um corpo glorioso, não esse que corrompe, esse que a matéria se desgasta, mas o outro dado pelas mãos de Deus. Então, somente, dito isto, somente Nossa Senhora e Jesus podem se manifestar a nós. E a igreja, então, reconhece algumas aparições de forma oficial. Lá em Lourdes, lá em Fátima, em Guadalupe, a igreja entende, depois de estudar profundamente,
e em outros lugares também, que nesses lugares a Virgem Maria apareceu. Agora, se você está falando, mas eu vi meu pai que morreu, eu vi a minha mãe que morreu, ou outro espírito, cuidado. Que dentro da doutrina católica não tem essa possibilidade. Na nossa fé, os corpos gloriosos que podem se apresentar apenas de quem? De Jesus e de Maria. Outros espíritos que se apresentam, nossa fé católica não coaduna, não colabora com esse tipo de coisa. Então tenhamos cuidado. Mas, encerrando, façamos com que a vida da Virgem Maria seja para mim e para você também um caminho de esperança. Assim como Deus acumulou de bênçãos, Ele também fará conosco. Antecipou para dizer para nós que mesmo no nosso corpo corruptível, Ele nos dará um corpo incorruptível como o de sua mãe. O de Jesus, por excelência divina, e o de Maria, porque imaculada sem pecado. Se não tem pecado, não tem o salário da morte. Portanto, dormiu e agora transformada está nesse corpo glorioso. Amém, queridos? Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.